Os 10 mandamentos foram ditados para os judeus ou para os cristãos? Porque ali temos os 10 mandamentos no livro de Êxodo, na Torá, né, o Tanakh, Shemot, saída. Êxodo é uma palavra grega por causa da influência da Septuaginta, né? Então, tanto na Bíblia católica, em algumas Bíblias hebraicas, né, dos judeus, e nas Bíblias protestantes, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico estão no grego, né? Por causa da influência da Septuaginta, né? Porque no começo do cristianismo, os cristãos se utilizavam da Septuaginta, né? É por isso, tanto na Bíblia católica, Bíblia protestante, está ali Gênesis, Êxodo, Levítico, né? A Tanakh é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Êxodo, saída. Saída da onde? Do Egito. Então, os 10 mandamentos foram instituídos para os hebreus e não para os cristãos. Os cristãos seguem os 10 mandamentos, assim, os primeiros cristãos, por influência do judaísmo, lógico. E se a Igreja Católica tivesse adotado o cânon de Marcião, que não tinha o Antigo Testamento, né? Só o Evangelho de Lucas e 11 cartas de Paulo, né? O Marcião não aceitava o cânon de Marcião não aceitava o Antigo Testamento. E se os cristãos rejeitassem o Antigo Testamento e por influência dos católicos, Martinho Lutero tivesse adotado somente o Novo Testamento, né? Porque Martinho Lutero era padre, né? Teólogo, né? Aprendeu teologia com a Igreja Católica, né? Foi um teólogo católico, foi discípulo de Santo Agostinho, né? Então, tudo que os protestantes herdaram por influência de Martinho Lutero e Calvino, né? Que uma vez este dois, né, Lutero e Calvino, cria tudo o que a Igreja Católica ensinava, né? Mudou algumas coisas só. Cada um dos 10 mandamentos era para combater uma lei, uma opressão do faraó contra os filhos de Israel, né? Como descansar no Shabá, no sábado, né? Porque o faraó não dava descanso para os hebreus, né? Era servidão, trabalho forçado de domingo a domingo, né? Não tinha o dia do descanso, Shabá, Shabá, né? Então, os 10 mandamentos, como o segundo mandamento, não farás para ti imagens, ou não terá outros deuses, e esse mandamento foram para os hebreus, não para os cristãos, nem para os católicos, nem para os protestantes. Seguimos exemplo só. Isso é exemplo, é tradição, né? Porque cremos em Deus, tá? Então, quando Deus fala não terás outros deuses, está falando para os hebreus sobre aqueles deuses daqueles povos circunvizinhos de Israel, o povo do Egito, os cananeus, os babilônicos que adoravam outras divindades. Então, Êxodo, saída da onde? Do Egito, né? E o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, né?
Então imagina se o judaísmo, se o cristianismo não tivesse adotado o Antigo Testamento, né? Vamos supor que os apóstolos rejeitassem, supor, né? Rejeitassem o Antigo Testamento. Na verdade, rejeitaram toda a lei, né? Vamos supor que os apóstolos rejeitassem todo o Antigo Testamento, né? Então, aí viria os católicos protestantes e aceitar, e a exemplo dos apóstolos, seguisse apenas o Novo Testamento, como o Marcião, né? Porque as escrituras sagradas dos cristãos é o Novo Testamento, né? Aí juntamos a Igreja Católica nos concílios, juntou o Antigo e o Novo Testamento, que formou o canon. E na verdade foi o Constantino, né, que juntou o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então a primeira Bíblia cristã com textos do Antigo e Novo Testamento foi criada por Constantino, né? Tinha 50 livros. É o Codex Sinaiticus, né? Com certeza por influência de Constantino, ou exemplo de Constantino, aí vieram os concílios de Hipona e Cartago, que definiram o canon, né? A Bíblia canônica praticamente foi definida nos concílios, né? A Bíblia de Constantino não era canônica, né? Era só uma lista. Mas ele foi o Constantino, né? Dizem que foi Constantino que criou a Igreja Católica. Constantino criou a Bíblia praticamente, né? Com o Antigo Testamento, Novo Testamento. Só que lá continha apócrifos, né? Então, os 10 mandamentos não foram ditados, instituídos para os cristãos, e sim para os hebreus. Êxodo, saída de onde? De Egito, né? E foi escrito no hebraico. Seguimos só o exemplo de Cristo, exemplo dos apóstolos, né? Porque somos cristãos, cremos em Deus, Javé, cremos em Cristo. É engraçado que o protestante critica, julga o católico por venerar a imagem, para eles para eles é idolatria, né? Ou seja, rezar diante de uma imagem é idolatria, sendo que não é. Uma coisa é orar, outra coisa é adorar, né? Adorare, prece de submissão, né? Adorar é mais do que orar. Se prostrar perante uma autoridade religiosa ou não, um líder religioso ou não, perante um rei, uma autoridade civil, um rei, um presidente, o papa, um padre, um bispo, perante um anjo, se prostrar, se ajoelhar, não é adorar. Não é adorar. Os protestantes confundem, né? Se ajoelhar perante imagem, ou perante uma autoridade, ou perante o anjo, ou perante Nossa Senhora, né? Uma aparição de Nossa Senhora. Então, na cabeça do protestante, se ajoelhar ou se prostrar perante Nossa Senhora, ou uma imagem, ou perante o Papa, é idolatria. Não. Né? Aí é proscuneu, né? Venerar, honrar. Né? É uma diferença entre veneração e adoração. Bem que proscuneu também é adoração, mas é adoração no sentido não de culto divino, né? Adorar é o termo adorar ou adoração é uma prece de submissão, né? É orar mais além, né? É uma prece de submissão entre a criatura e o Criador. É dirigir, considerar um ser como seu Criador, seu Deus e Senhor, né? Os católicos reconhecem, consideram e dirigem preces de submissão somente a Deus. Os católicos consideram
somente a Deus como seu Criador e Senhor. Não consideram Maria como criadora ou deusa, né? Os pagãos, vamos supor que seja um ídolo, né? Os pagãos, eles consideravam imagens como deuses, como se tivesse algum poder, como se salvasse, né? Como se fosse fonte de salvação. Então, se prostrar perante uma imagem não é adoração nem idolatria. Presta atenção. Uma coisa é orar, súplica. Uma outra coisa é o adorar. Adorare é mais do que orar. É uma prece de submissão. É você rezar, por assim dizer, dirigir preces a uma imagem, considerando ela como uma divindade. Vamos supor que esse Deus seria o Deus Baduk, por assim dizer. Ó meu Deus Baduk, meu Criador e Senhor. Então, eu estou considerando essa imagem como um Deus. Eu estou dirigindo preces de submissão como se essa imagem fosse um Deus. Se eu não considero ela um Deus, é apenas um objeto, uma escultura, uma obra de arte. Uma representação de um leão. É um leão, né, chinês. Agora, se eu dirigir orações para ele como se fosse um Deus, aí é uma prece de submissão. Aí é uma prece de criatura para criador. Ó Baduk, tu és meu criador, tu és meu senhor, tu és meu salvador. Entendeu? Agora, se eu oro perante uma imagem de um santo, Nossa Senhora, de outro santo, eu estou orando ao santo. Eu não estou adorando o santo como um Deus. Eu não estou dirigindo prece de submissão a Nossa Senhora como se fosse uma deusa. Eu não estou considerando Nossa Senhora como fosse uma deusa. Adorare, do latim. Entendeu? Orar é súplica, mais nada. Adorar é prece de submissão. Adorare. Então, adorar ou adoração não é se prostrar, né? Porque no grego temos proskuneo, né? Lá na Bíblia, as pessoas se prostravam, se ajoelhavam perante anjos, reis e imagens, como Davi, que entrava na tenda lá no primeiro livro de Samuel, orava a Deus diante dos querubim e se prostrava diante dos querubim, que eram imagens, né? Josué e os anciões, lá no livro de Josué, capítulo 7, versículo 6, eles oravam a Deus diante das imagens dos querubim, se prostrando diante das imagens. Não estava dirigindo orações de submissão às imagens. Estavam dirigindo orações de submissão a Deus. Porque uma coisa é intercessão. Eu orar a um santo, suplicar a um santo que ore para mim a Deus. Então o santo vai orar a Deus. Então, quando o católico ora diante de uma imagem, ele pede ao santo, representado por aquela imagem, que intercede por ele a Deus, né? Porque o católico adora somente a Deus, reconhece somente a Deus como Deus, Senhor e Criador. Adorare. Mas na cabeça dos protestantes, só o fato, né, por influência, por achismo ou ignorância, né, por ele não entender o latim, nem o hebraico, nem o grego, né, proskuneo, nem o latim adorare, nem o grego latria, né, porque idolatria são duas palavras, ídolo mais latria, adoração de ídolos.
Ídolos, escultura, não vou usar o termo imagem. Escultura de um Deus. Porque a intercessão, vemos ali, a intercessão aos santos, vemos ali no livro de Jeremias, né? No livro de Macabeus, no livro de Jó, quando Jó fala que tem um intercessor lá no céu, uma testemunha lá no céu, quando Jó fala de anjos intercessores, ali no livro de Zacarias, o anjo Gabriel ou Miguel intercede pelo povo de Israel. No livro de Macabeus, Jeremias lá no céu intercede pelo povo de Israel. Em Apocalipse, os anjos intercedem leva as orações dos santos, né? Como Jesus seguia tradições no livro de Macabeus, os católicos também seguem tradições contidas no livro de Macabeus, que é a intercessão do santo, oração pelos mortos, né? Que é uma das bases do purgatório. Jesus seguia celebrava a festa do Hanukkah, festa das luzes, né? Como está lá no Evangelho de João 10:22. Então é assim, na cabeça do protestante, o católico não pode orar diante de uma imagem que é idolatria. Mas quando o católico quer seguir exemplo da Bíblia, de fazer imagens ou se prostrar perante imagens, não pode, né? Como Deus mandou fazer imagens, como Josué e Davi oravam diante de imagens. Ou seja, orar diante de uma imagem é idolatria, é contra Êxodo 24. Mas você também não pode seguir exemplos da Bíblia, né? Sendo que protestante pregam sobre o dízimo, né? Sendo que os primeiros cristãos, os apóstolos, não pregavam dízimo, né? Isso é influência do catolicismo, né? Quer dizer, os protestantes podem seguir o exemplo da Bíblia, pregar o dízimo, e os católicos não podem seguir o exemplo da Bíblia, que é fazer imagens de santos e orar diante de imagens, né? A exemplo de Davi e de Josué, né? E a exemplo do próprio Deus que mandou fazer imagem de escultura, né?